Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Eu queria saber se alguma vez já perguntamos a nós mesmos o que significa educação. Por que vamos à escola? Por que estudamos tantas matérias? Por que fazemos exames e competimos uns com os outros pelas melhores notas? O que significa essa chamada educação e qual a sua finalidade? Essa é, com efeito, uma questão muito importante, não só para os estudantes, mas também para os pais, para os professores e para todo aquele que ama essa terra. Por que tanta luta para sermos educados? É unicamente porque precisamos passar em certos exames e obter emprego? Ou a função da educação é nos preparar, enquanto jovens, para compreender o inteiro processo da vida? Ter emprego e ganhar o próprio sustento é necessário. Mas isso é tudo? É só para isso que estamos sendo educados? Por certo, a vida não é meramente um emprego, uma ocupação. A vida é algo extraordinariamente amplo e profundo. Um grandioso mistério. Um vasto reino em que funcionamos como entes humanos. Se meramente nos preparamos para ganhar o sustento, perderemos o significado essencial da vida. E compreender a vida importa muito mais do que simplesmente nos prepararmos para exames e nos tornarmos bem proficientes em matemática, física e etc. Assim, quer sejamos mestres, quer estudantes, não é importante perguntarmos a nós mesmos por que estamos educando ou sendo educados? E o que significa a vida? Não é uma coisa extraordinária a vida? Os pássaros, as flores, as árvores floridas, o céu, as estrelas, os rios e seus peixes, tudo isso é a vida. A vida é o pobre e o rico. A vida é a constante batalha entre grupos, raças e nações. A vida é meditação. A vida é o que chamamos religião e são também as coisas sutis e ocultas da mente. As invejas, as ambições, as paixões, os temores, preenchimentos e ansiedades. Tudo isso e muito mais ainda é a vida. Mas, em geral, nos preparamos só para compreender um caminho dela. Passamos em certos exames, achamos um emprego, nos casamos, geramos filhos e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a máquinas. Permanecemos medrosos, ansiosos, assustados diante da vida. Assim, a função da educação é ajudar a compreender o inteiro processo da vida. Ou consiste meramente em nos preparar para uma profissão, para o melhor emprego que pudermos pegar? O que acontecerá a todos nós quando nos tornarmos adultos? Já perguntaram alguma vez a vocês mesmos o que vão fazer ao crescer? Com toda probabilidade você se casará, em pouco será mãe e pai, e estará então amarrado ao emprego ou à cozinha, a murchar e definhar. É só isso que vai ser a sua vida? Já fez essa pergunta a você mesmo? Não deve fazê-la? Se sua família é opulenta, já tem talvez assegurado uma boa posição. Seu pai poderá te dar um emprego confortável ou pode fazer um casamento rico. Mas também aí murchará e se deteriorará. Percebe? A educação, por certo, nenhuma significação tem se não te ajuda a compreender a vastidão da vida com todas as suas sutilezas, sua extraordinária beleza, seus pesares e alegrias. Você pode conquistar graus, acrescentar uma série de letras ao seu nome
e conseguir uma boa colocação. Mas e daí? Qual o sentido de tudo isso se, nesse processo, a sua mente se torna embotada, cansada e estúpida? Assim não deve, enquanto está jovem, tratar de descobrir o significado da vida? E a verdadeira função do educador não é cultivar em você a inteligência que tentará encontrar a solução de todos esses problemas? Você sabe o que é inteligência? É sem dúvida a capacidade de pensar livremente, sem medo, sem nenhuma fórmula, de modo que por você mesmo comece a compreender o que é real, o que é verdadeiro. Mas se tem medo, nunca terá inteligência. Qualquer forma de ambição espiritual ou mundana gera ansiedade e medo. A ambição, portanto, não concorre para o aparecimento de uma mente clara, simples, direta e, portanto, inteligente. Veja quanto é importante viver enquanto jovem, num ambiente onde não exista temor. Os mais de nós, com o envelhecer, nos vamos tornando medrosos. Temos medo de viver, medo de perder o emprego, medo da tradição, medo do que digam os vizinhos, do que diga a nossa esposa ou o nosso marido, medo da morte. Quase todos nós sentimos medo numa forma ou noutra. E onde há medo, não há inteligência. Mas não é possível, enquanto jovens, vivermos todos nós num ambiente onde não haja medo, mas sim uma atmosfera de liberdade. Liberdade não simplesmente para fazermos o que quisermos, porém para compreender o integral processo do viver. A vida é realmente muito bela. Não é essa coisa feia que a fizemos ser. E só pode fruir sua riqueza, sua profundeza, seu inefável encanto, quando se revolta com tudo, contra a religião organizada, contra a tradição, contra a atual e corrupta sociedade, para então, como ente humano, descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Não imitar, porém descobrir. Isso é que é educação. Você não acha? É muito mais fácil se ajustar ao que a sociedade ou pais e mestres te ensinam. É uma maneira segura e fácil de existir. Mas isso não é viver, porque aí há medo, declínio e morte. Viver é descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. E isso só é possível quando há liberdade, quando há em você uma contínua revolução interior. Mas a isso você não é estimulado. Ninguém te ensina a duvidar, a descobrir por você mesmo o que é Deus. Porque se você se rebelar, você se tornará um perigo para tudo o que é falso. Seus pais e a sociedade desejam que viva em segurança e você também deseja segurança. Viver em segurança significa geralmente viver na imitação e, portanto, no temor. Sem dúvida, a função da educação é ajudar cada um de nós a viver livremente e sem medo, não é verdade? E para criar uma atmosfera em que não exista medo, se requer intenso pensar, tanto da sua parte, como da parte do mestre, do educador. Sabe o que isso significa? Que coisa maravilhosa seria se criasse uma atmosfera em que não existe o medo? E nós devemos criá-la, porque vemos o mundo empenhado em guerras intermináveis, dirigido por políticos ambiciosos, sequiosos de poder. Um mundo de advogados, policiais e soldados, de homens e mulheres ambiciosos, ávidos de posição e em luta uns com os outros para a conquistarem. E há também os chamados santos, os gurus religiosos com os seus seguidores. Também estes querem poder.
posição nessa vida ou na vida futura. É um mundo insano, completamente confuso, com o comunista combatendo o capitalista, o socialista resistindo a ambos e cada um lutando por um lugar seguro, uma posição de poder e de conforto. Um mundo dividido por crenças antagônicas, por distinções de classe, por nacionalidades separadas, por toda espécie de estupidez e crueldade. Eis o mundo em que está sendo educado, e a que você se deve ajustar. Você é estimulado a se ajustar à estrutura dessa desastrosa sociedade. Seus pais desejam que o faça, e você também deseja se ajustar. Ora, consiste a função da educação meramente em ajudar a se ajustar a essa corrupta ordem social? Ou sua função é nos dar liberdade? Liberdade completa para crescer e criar uma sociedade diferente, um mundo novo. Precisamos dessa liberdade, não no futuro, porém agora, pois do contrário perderemos todos e seremos destruídos. Devemos criar imediatamente uma atmosfera de liberdade para que possa viver e descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Para que sejam entes inteligentes, para que possa enfrentar o mundo e compreendê-lo, em vez de a ele se ajustar, para que interiormente, profundamente, psicologicamente esteja em constante revolta. Porque só os que se acham em constante revolta descobrem o verdadeiro, e não o homem que se ajusta, que segue uma tradição. Só quando está investigando constantemente, observando constantemente, aprendendo constantemente, você pode achar a verdade, Deus ou o amor. Mas não pode investigar, observar, aprender, estar profundamente lúcido se tem medo. Assim, a função da educação, sem dúvida nenhuma, é erradicar, tanto interior como exteriormente, esse medo que destrói o pensamento humano, as relações humanas e o amor. Pergunta: se todos os indivíduos se achassem em revolta, não pensa que haveria caos no mundo? Resposta: escute primeiramente a pergunta. É muito importante compreender uma pergunta, e não simplesmente esperar uma resposta. A pergunta é: se todos os indivíduos se achassem em revolta, o mundo não seria levado a um estado de caos? Ora, acha-se em tão perfeita ordem a presente sociedade, que se todos se revoltassem sobreviveria o caos? Não há caos agora. É tudo belo e incorrupto? Estão todos vivendo felizes, com plenitude e riqueza? O homem não está contra o homem? Não se vê ambição e encarniçada competição? Portanto, o mundo já se acha no caos. E esta é a primeira coisa que cumpre perceber. Não suponha que essa é uma sociedade em que há ordem. Não se mesmerize com palavras. Seja aqui na Europa, seja na América, seja na Rússia, o mundo se acha num processo de decomposição. Se percebe a decomposição, tem um desafio. Está sendo desafiado a descobrir uma maneira de resolver esse urgente problema. E a maneira como responde ao desafio é importante, não acha? Se responde como hinduísta ou budista, como cristão ou comunista, sua resposta é então muito limitada. Vale dizer que não é resposta. Pode responder plenamente, adequadamente, mas só se não há medo em você. Se não pensa como hinduísta, comunista ou capitalista, porém como ente humano total, interessado em resolver esse problema. E não poderá resolvê-lo se não se achar em revolta contra tudo, contra a ambição, a avidez, em que está baseada a sociedade.
Quando você mesmo não é ambicioso, ávido, quando não está apegado à sua própria segurança, só então será capaz de responder ao desafio e de criar um mundo novo. Pergunta: revoltar-se, aprender, amar, são 3 processos separados ou simultâneos? Resposta: naturalmente, não são 3 processos separados. É um processo unitário. Veja, é muito importante verificar o que uma pergunta significa. Essa pergunta está baseada em teoria e não na experiência. É puramente verbal, intelectual e, portanto, sem validade. O homem destemeroso, que está realmente revoltado, lutando para descobrir o que significa aprender, amar, esse homem não pergunta se isso é só um processo ou 3 processos. Somos muito sutis com palavras e pensamos que, apresentando explicações, temos resolvido o problema. Você sabe o que significa aprender? Quando está realmente aprendendo, aprende durante toda a vida e não tem nenhum mestre especial de quem aprender. Então, todas as coisas que te ensino, uma folha, uma ave que voa, um perfume, uma lágrima, o rico e o pobre, os que choram, um sorriso de mulher, o orgulho de um homem. Aprende de todas as coisas e, portanto, não necessita de nenhum guia, nenhum filósofo religioso e nenhum guru. A própria vida é sua mestra e você se acha num estado de constante aprender. Pergunta: é verdade que a sociedade está baseada na avidez e na ambição? Mas se não tivéssemos ambição, não nos deterioraríamos? Resposta: essa é, em verdade, uma pergunta muito importante que requer toda a atenção. Você sabe o que é atenção? Vejamos. Quando durante a aula olha pela janela ou puxa os cabelos de um companheiro, o mestre te manda prestar atenção. Isso significa o quê? Que não te interessa o que está estudando e, portanto, o mestre te obriga a prestar atenção. Mas isso, de modo nenhum, é atenção. A atenção quando sente profundo interesse por uma coisa, porque então procura, com amor, descobrir tudo o que a ela diz respeito. Então, sua mente inteira, todo o seu ser, está presente. Analogamente, no momento em que percebe que essa pergunta, se não tivéssemos ambição, não nos deterioraríamos, é realmente muito importante. Fica interessado e deseja descobrir a verdade a esse respeito. Ora, o homem ambicioso não está destruindo a si próprio? Isso é que se precisa averiguar em primeiro lugar, e não perguntar se a ambição é certa ou errada. Olhe em torno de você. Observe as pessoas que são ambiciosas. O que acontece quando você é ambicioso? Só pensa em você mesmo, não é verdade? É cruel, empurra os outros para um lado, porque está procurando preencher sua ambição, procurando se tornar um homem importante e criando assim na sociedade o conflito entre os que estão tendo êxito e os que estão ficando para trás. É uma batalha constante entre você e os outros, que também desejam o que desejam. E pode esse conflito produzir um viver criador? Compreende ou está muito difícil isso? Você é ambicioso quando gosta de fazer uma coisa por amor a ela própria? Quando está fazendo alguma coisa com todo o seu ser, não por desejar chegar a alguma parte ou obter alguma vantagem, porém simplesmente por gostar de fazer. Aí não há ambição, há? Não há, então, competição. Não está lutando com ninguém pelo primeiro lugar. E não deve a educação te ajudar a descobrir o que realmente gosta de fazer, de modo que, do começo ao fim de sua vida, esteja trabalhando em algo que sinta ser valioso e ter para você profunda significação? Do contrário,
será até o fim de seus dias um ser digno de lástima. Quando não sabe o que gosta de fazer, sua mente cai numa rotina, em que só se encontra tédio, decomposição e morte. Eis por que é tão importante descobrir, enquanto jovem, o que gosta de fazer. Esta é realmente a única maneira de criar uma nova sociedade. Pergunta: na Índia, como na maioria dos outros países, a educação está sob o controle do governo. Em tais circunstâncias, é possível levar a cabo uma experiência da espécie que descreve? Resposta: se não houvesse assistência por parte do governo, poderia subsistir uma escola desse gênero? É o que está perguntando esse senhor. Ele vê que no mundo inteiro tudo está se tornando cada vez mais controlado pelos governos, pelos políticos, pelas pessoas investidas de autoridade que desejam moldar nossas mentes e nossos corações, que querem que pensemos de uma certa maneira. Seja na Rússia, seja em outro país qualquer, a tendência é para o controle da educação pelo governo. E esse senhor pergunta se é possível existir uma escola da espécie a que me refiro sem nenhuma ajuda governamental. Ora, o que dizem vocês? Se penso que uma certa coisa é importante, que merece nossos esforços, você lhe dá o seu coração, independentemente dos governos e dos decretos da sociedade. E então a coisa será bem-sucedida. Mas, em geral, nós não damos nosso coração a coisa alguma. E é por essa razão que fazemos perguntas dessa espécie. Se você e eu sentimos vigorosamente que um novo mundo poderá ser criado quando cada um de nós estiver em completa revolta, interiormente, psicologicamente, espiritualmente, daremos então nossos corações, nossa mente, nosso corpo, em prol da criação de uma escola onde não exista o medo e tudo o que ele implica. Senhor, toda coisa verdadeiramente revolucionária é criada por uns poucos que enxergam o que é verdadeiro e estão prontos a viver de acordo com essa verdade. Mas o descobrir do verdadeiro requer que estejamos libertados da tradição e, portanto, libertados de todos os temores. Desejo examinar com vocês o problema da liberdade. É um problema muito complexo que requer profundo estudo e compreensão. Muito se fala de liberdade, liberdade religiosa e liberdade do indivíduo fazer o que deseja. Sobre essa questão, volumes têm sido escritos por homens eruditos. Mas eu penso que podemos considerá-la de maneira muito simples e direta, e chegar, talvez, à solução verdadeira. Não sei se você já se quedou alguma vez a contemplar o maravilhoso esplendor do poente, a hora do acaso, com a lua surgindo timidamente acima das árvores. Muitas vezes, a essa hora, o rio se mostra muito manso, e então tudo se reflete em sua superfície. A ponte e o trem que atravessa, a lua ainda tenra e, em pouco, com o escurecer, as estrelas. Tudo isso é verdadeiramente belo. E para poder observar, dar toda a sua atenção a algo que é belo, deve a sua mente estar livre de preocupações, não acha? Não deve estar ocupada com problemas, com tribulações, com especulações. É só com a mente muito tranquila que se pode observar realmente, porque então a mente é sensível à beleza extraordinária. E talvez tenhamos aqui a chave do nosso problema da liberdade. Pois bem, o que significa ser livre? Consiste a liberdade em poder fazer o que acaso você convém? Em ir aonde você aprouver, em pensar o que quiser? Isso você faz de qualquer maneira. A mera consciência de ter independência significa liberdade? Muita gente nesse mundo é independente, mas pouquíssimos são livres.
Liberdade implica uma grande soma de inteligência, não? Ser livre é ser inteligente, mas a inteligência não nasce só pelo desejarmos ser livres. Nasce ao começar a compreender, no seu todo, o seu ambiente, as influências sociais, religiosas, paternas e tradicionais, que continuamente te envolvem. Mas para compreender todas essas influências, a influência de seus pais, de seu governo, da sociedade, do meio cultural a que pertence, de suas crenças, seus deuses e superstições, da tradição a que impensadamente se ajusta. Para compreender todas essas influências e delas se livrar, necessita de profundo discernimento. Mas você, em geral, você se submete a elas porque interiormente sente medo. Tem medo de não alcançar uma boa situação na vida, medo do que possa dizer o sacerdote da sua seita, medo de não seguir a tradição, de não fazer o que é correto. Mas a liberdade é, com efeito, um estado mental em que não existe medo ou compulsão, nem ânsia de segurança. Não desejamos, quase todos nós, estar em segurança. Não desejamos ser considerados maravilhosos, que nos admirem a formosura, a superior inteligência. Do contrário, não acrescentaríamos letras aos nossos nomes. Tais coisas nos inspiram confiança em nós mesmos, nos fazem nos sentir importantes. Todos desejamos ser famosos, mas no momento em que desejamos ser algo, já não somos livres. Veja isso, por favor, pois, com efeito, aí tem o fio que te levará à compreensão do problema da liberdade. Quer nesse mundo de políticos, de poder, posição, autoridade, quer no chamado mundo espiritual, em que cada um aspira a ser virtuoso, nobre, um modelo de santidade. No momento em que deseja ser alguém, já não é livre. Mas o homem ou a mulher que percebe quando tudo isso é absurdo, cujo coração é inocente e, portanto, não está sendo movido pelo desejo de ser alguém, esse é um ente livre. Se compreender isso em sua simplicidade, verá também sua extraordinária beleza e profundeza. Afinal de contas, os exames têm essa finalidade, de te dar uma posição, de te tornar alguém. Títulos, posição, conhecimentos servem de estímulo a ser algo. Não ouviu dizer a seus pais e mestres que deve ascender a uma certa posição na vida, que deve ter êxito como seu tio ou seu avô? Ou você mesmo trata de imitar o exemplo de um certo herói, igualar os mestres, os santos? Por isso, nunca é livre. Quer siga o exemplo de um mestre, um santo, um instrutor, parente, quer observe uma certa tradição, tudo isso implica, de sua parte, uma necessidade de ser algo. E é só quando compreende realmente esse fato que há liberdade. A função da educação é te ajudar desde criança a não imitar ninguém e ser sempre você mesmo. Mas isso é dificílimo. Ser sempre o que é, feio ou belo, invejoso ou ciumento, e compreendê-lo. O ser você mesmo é muito difícil, porque pensa que o que é ignóbil e que seria maravilhoso se pudesse converter o que é em algo nobre. Mas isso nunca acontecerá. Se, entretanto, olha o que realmente é e o compreende, então nessa compreensão há transformação. A liberdade, pois, consiste não em tentar se tornar algo diferente do que é, nem em fazer o que acaso deseja fazer, nem em seguir a autoridade da tradição, de seus pais, de seu guru, porém sim em compreender o que é a cada instante. Mas vocês não são educados para isso.
Sua educação o estimula a se tornar isso ou aquilo. Mas isso não é compreensão de si mesmo. Seu eu é uma coisa sobremodo complexa. Não é meramente a entidade que vai à escola, que briga, que joga, que tem medo, mas é também algo que está oculto e que não é evidente. Compõe-se não apenas de tudo o que pensa, mas também de todas as coisas que foram incalculadas à sua mente por outras pessoas, por livros, pelos jornais, por seus líderes ou guias. E só é possível compreender tudo isso quando não deseja ser alguém, quando não imita, não segue ninguém. O que, com efeito, significa estar em revolta contra essa tradição de vir a ser algo. Essa é a única revolução verdadeira, conducente a uma extraordinária liberdade. Cultivar essa liberdade é a verdadeira função da educação. Seus pais, seus mestres e seus próprios desejos te querem identificados com isso ou aquilo, para ser feliz e ter segurança. Mas para ser inteligente, não deve se libertar de todas as influências que te escravizam e esmagam? A esperança de um novo mundo está naqueles de vocês que começarem a ver o que é falso e a revoltar-se contra o falso. Não apenas verbalmente, porém realmente. E esta é a razão por que deve buscar a educação correta, pois só crescendo em liberdade poderá criar um novo mundo não baseado na tradição ou moldado de acordo com a idiosincrasia de certo filósofo ou idealista. Mas não haverá possibilidade de liberdade enquanto estiver meramente tentando se tornar alguém ou imitando um exemplo nobre. Pergunta: o que é inteligência? Resposta: vamos examinar essa questão com vagar, pacientemente para descobrir. Descobrir não é chegar a uma conclusão. Não sei se percebe a diferença. No momento em que chega a uma conclusão sobre o que é inteligência, deixa de ser inteligente. Foi isso o que fez a maioria das pessoas mais velhas. Chegaram a conclusões. Por isso, deixaram de ser inteligentes. Descobriu, pois, uma coisa, que a mente inteligente é aquela que está aprendendo constantemente, sem jamais tirar conclusões. E o que é a inteligência? A maioria das pessoas se satisfaz com uma definição do que é a inteligência. Ou dizem, esta é uma boa explicação. Ou preferem sua explicação própria e pessoal. Mas a mente que se satisfaz com explicações é muito superficial e, portanto, ininteligente. Começou a ver que a mente inteligente não é aquela que se satisfaz com explicações, com conclusões. Não é, tampouco, a crer, porque crença é também outra forma de conclusão. A mente inteligente é aquela que investiga, que observa, aprende e estuda. E isso significa o quê? Que só há inteligência quando não há medo, quando está disposto a se rebelar contra toda a estrutura social, a fim de descobrir o que é Deus, descobrir a verdade relativa a qualquer coisa. Inteligência não é sapiência. Se pudesse ler todos os livros do mundo, isso não te daria inteligência. A inteligência é uma coisa muito sutil. Ela não tem ancoradouro. Surge quando compreende o processo total da mente. Não a mente, segundo certo filósofo ou professor, mas a sua própria mente. Sua mente é o resultado da comunidade inteira e, quando a compreende, não necessita de estudar um só livro, porque ela contém todo o conhecimento do passado. A inteligência, pois, surge com a compreensão de você mesmo e só pode se compreender em relação com o mundo das pessoas, das coisas e das ideias. Inteligência não é coisa adquirível como a sapiência.
Ela surge quando há uma grande revolta. Isso é, quando não há medo. E isso significa que quando há sentimento de amor, pois quando não há medo, há amor. Se só está interessado em explicações, receio que irá achar que não respondi a sua pergunta. Perguntar o que é inteligência é coisa semelhante a perguntar o que é a vida. A vida é estudo e recreação, sexo, trabalho, disputa, inveja, ambição, amor, beleza, verdade. A vida é tudo, não é? Mas veja, os mais de nós não temos paciência para prosseguir séria e constantemente nessa investigação. Pergunta: pode a mente rude tornar-se sensível? Resposta: escute a pergunta, o significado que jaz oculto atrás das palavras. Pode a mente rude tornar-se sensível? Se digo que minha mente é rude e procuro torná-la sensível, o próprio esforço para torná-la sensível é rudeza. Veja bem isso, por favor. Não te mostre intrigado, observe. Mas se ao contrário reconheço que sou rude, sem desejar mudar de estado, sem procurar me tornar sensível, se começo a compreender o que é rudeza, se a observo em minha vida de cada dia, minha maneira sôfrega de comer, a rispidez com que trato as pessoas, o orgulho, a arrogância, a vulgaridade de meus hábitos e pensamentos, então essa própria observação transforma o que é. Analogamente, se sou estúpido e digo que devo me tornar inteligente, o esforço para me tornar inteligente é apenas uma forma mais ampliada de minha estupidez. Porque o importante é compreender a estupidez. Por mais que eu me esforce para me tornar inteligente, minha estupidez permanecerá. Poderei adquirir um superficial verniz de ilustração, ser capaz de citar livros, repetir passagens dos grandes autores, mas basicamente continuarei estúpido. Porém, se vejo e compreendo a estupidez, conforme se manifesta em minha vida diária, como me comporto com o meu empregado, como olho o meu vizinho, o homem pobre, o homem rico, o auxiliar de escritório, então esse próprio percebimento provoca a dissolução da estupidez. Tente isso. Se observe quando fala com seu serviçal, observe o enorme respeito que mostra com o patrão e o pouco caso que faz do homem que nada tem para te dar. Começará então a descobrir que é estúpido. E no compreender da estupidez, há inteligência e sensibilidade. Não tem de se tornar sensível. O homem que está tentando se tornar alguma coisa é feio e insensível. E é rude. Pergunta: como pode uma criança descobrir o que ela própria é sem a ajuda dos pais e mestres? Eu disse que uma criança é capaz disso, ou trata-se da sua própria interpretação do que eu disse? A criança descobrirá o que ela própria é se o ambiente em que vive a ajuda a fazer isso. Se os pais e os mestres têm verdadeiro interesse em que um jovem descubra a si próprio, não o obrigarão a isso. Criarão um ambiente em que o jovem possa vir a se conhecer. Você fez essa pergunta, mas trata-se de um problema vital para você? Se sente profundamente a importância de que a criança tem de descobrir-se a si própria e que não poderá fazê-lo sob pressão da autoridade, não trataria de cooperar para a criação do adequado ambiente? Temos aqui mais uma vez a velha atitude. Me diga o que eu devo fazer e eu o farei. Não dizemos cooperaremos para esse fim. Esse problema de criar um ambiente em que a criança possa ter conhecimento de si própria concerne a todos, aos pais, aos mestres e às próprias crianças. Mas o autoconhecimento
não pode ser imposto. A compreensão não pode ser forçada. E se este é um problema vital para vocês e para mim, para o pai e o mestre, então juntos havemos de criar as escolas adequadas. Pergunta: me dizem algumas crianças terem assistido em suas aldeias a certos fenômenos sobrenaturais, como, por exemplo, de obsessão, e que têm medo de fantasmas, espíritos e etc. O que você me diz a respeito disso? Resposta: oportunamente investigaremos o que é a morte. Mas veja, o medo é uma coisa extraordinária. Vocês, crianças, têm ouvido histórias de fantasmas contadas por seus pais, pelas pessoas mais velhas. Do contrário, provavelmente nunca veria fantasmas. Alguém te falou a respeito da obsessão. São tão jovens que não podem saber dessas coisas. Não se trata de sua própria experiência, mas sim do reflexo de que foi dito por pessoas mais velhas. E os próprios mais velhos muitas vezes nada sabem sobre esses casos. Apenas leram num livro alguma coisa sobre o assunto e pensam ter compreendido. Suscita isso uma questão completamente diferente. A experiência não contaminada pelo passado? Se uma experiência está contaminada pelo passado, ela é meramente uma continuidade do passado e, portanto, não é uma experiência original. O que é importante que aqueles de vocês que tratam com crianças cuidem de não lhes incutir no espírito suas próprias ilusões, suas próprias noções acerca de espíritos, suas ideias e experiências pessoais. Isso é muito difícil, porquanto as pessoas de mais idade gostam muito de falar sobre essas coisas não essenciais, de nenhuma importância na vida. Assim, gradualmente, comunicam às crianças suas próprias ansiedades, temores e superstições, e as crianças, muito naturalmente, repetem o que ouvem dizer. É importante que os mais velhos, que em geral nada sabem por experiência pessoal acerca dessas coisas, não falem a respeito delas na presença de crianças. Pelo contrário, tratem de criar uma atmosfera em que as crianças possam crescer em liberdade e sem medo. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!